Olá, Adriana Dantas, muito boa noite para você e para toda a família Dantas, Andréia, Márcio, Marcos, Dona Wanda, seu Divaldo. Olá, Mariângela, muito boa noite também, seja bem-vinda. Boa noite, Rosilda Martins. Boa noite também, Ricardinho e Lúcia. Muito boa noite, Luísa Nalim. Boa noite também, Dona Maria Senhora. Boa noite, Mariinha, sejam bem-vindas. Olá, Marcileia, Guilherme e Luciano, boa noite também para vocês. Anitta e Clarindo, muito boa noite. Dona Leopoldina, boa noite também. Assim como Oneida Alves, muito boa noite. José Ricardo, seja bem-vindo. Wagner, muito boa noite, seja bem-vindo. Olá, Flávia, Andréia, muito boa noite também, seja bem-vinda. Leda Lovato, boa noite também, Jossanã. Cláudio Honor e Eliane, muito boa noite para vocês. Nadia, olá, boa noite. Olá, Andréia. Boa noite. Célia, muito boa noite para você e toda a sua equipe, né? Eva, Joaninha, Francisca, sejam bem-vindas. Sou Luiz Alberto, muito boa noite também, seja bem-vindo. Edna Bueno, boa noite. Que assim seja, Wagner. Que assim seja. Boa noite, Edna. Está no nosso momento, né, na nossa hora de fazermos a nossa prece. Já adiante vão agradecendo mais uma vez a todos vocês que aqui se encontram, agradecendo também a todos os familiares de vocês que participam aí com vocês desses momentos, ouvindo essas reflexões, ampliando esta, podemos assim chamar, a teia fluídica ou essa egrégora que nos envolve a todos, envolve a nossa humanidade. Agradecendo também a todos aqueles que vão chegar, aqueles que já estão aí, que a gente não cumprimentou nominalmente, né, Tuca, boa noite também, Ercília Machado. Então, gostaria de agradecer a todos vocês, sejam muito bem-vindos e que nós estejamos todos neste ambiente de muita paz, alegria e tranquilidade. Mais uma vez, necessário elevarmos o nosso pensamento ao mais alto, principalmente para buscarmos essa sintonia com a espiritualidade. Hoje nós temos aqui, né, o aniversariante do dia que participa conosco aqui sempre que pode, é o nosso querido companheiro Ronaldo Fac, que ele possa nesse instante também ser iluminado, ser abençoado, protegido e amparado pela espiritualidade, nesse trabalho excelente, maravilhoso que ele faz, né, os que conhecem ele sabem, é em Guaranésia, é em Guaxupé, e ele sempre levando ali a sua música, a sua forma, né, também de manifestar esta adoração ao Criador, e muitas das vezes nos leva e nos eleva também, né, neste meio de adoração ao Criador através da música. Amanda Lavez, muito boa noite também, senhor Antônio Pazotto.
Então que nós possamos, meus queridos amigos e companheiros, nesse instante, elevarmos o nosso pensamento, né? Lourdes Ogata, boa noite. Ao nosso mestre amado e querido Jesus e à espiritualidade, sobretudo ao nosso anjo de guarda. Precisamos nos manter conectados ao nosso anjo de guarda, para que ele nos ajude, para que ele nos inspire e principalmente para que ele consiga de alguma forma anular ou diminuir a influência das energias e vibrações negativas ou daquelas energias e vibrações que não nos são mais úteis, a fim de que a gente possa vibrar e pensar apenas e tão somente no bem. Sabemos que ainda somos renitentes ao próprio bem, sabemos que ainda carregamos no nosso íntimo muita ignorância, muita incompreensão, muita intolerância, impaciência. E por isso nós precisamos contar com todos esses amigos para que eles nos auxiliem a buscar apenas e tão somente o caminho do bem, do amor e da justiça. Sabemos também que nós somos muito ligados e voltados aos prazeres que a vida corporal nos proporciona. Que a gente possa não afastar completamente os prazeres da vida corporal, mas que nós possamos valorá-los de acordo com as reais necessidades para o nosso crescimento e a nossa evolução, para o nosso progresso. Que consigamos enxergar os prazeres do mundo corporal, sobretudo na medida que nos mantém e nos conserva dentro de uma harmonia, de um equilíbrio, para continuar buscando a evolução do espírito. Que o nosso anjo de guarda nos ajude, meus queridos companheiros, a manter o nosso controle emocional, espiritual, moral, e que nós não sejamos dominados pelas nossas paixões, e principalmente por paixões que vão sempre gritar mais alto a necessidade de buscar e de exaltar o que os prazeres do corpo nos proporcionam. Que esses nossos amigos espirituais nos ajudem a fazer gritar mais alto o espírito, a essência, e que esses ensinamentos, que esses estudos, que essa leitura-estudo, principalmente compartilhando entre nós mesmos essa energia e vibração, nos ajude, nos fortaleça e nos conduza aos objetivos traçados no mundo espiritual. Que assim seja, e com certeza seriam muitas as reflexões que nós poderíamos fazer exatamente em cima dessa nossa prece inicial, que está interligada ao tema que nós vamos trabalhar hoje, que nós já vamos iniciar o estudo ou a leitura e estudo sobre a lei de conservação. Muito boa noite, Adair, seja bem-vinda, você, seu companheiro. Muito boa noite também, Joyce Kelly, Gisela Goulart, seja bem-vinda, Cecília e Reinaldo também, sejam muito bem-vindos. Então, nós, falando aqui justamente sobre esses prazeres, sobre as paixões, sobre o mundo corporal que nos cerca, nós que estamos introduzindo, que estamos iniciando, né? Eu até espero que tenha ficado tudo muito certinho no nosso último encontro, né? Boa noite, Valdete, seja bem-vinda. Até aquele último questionamento da Isolina, espero que todos tenham conseguido entender e assimilar um pouco essa questão da poligamia, a própria questão da promiscuidade e, de modo muito especial, este avanço que nós conseguimos, né, com a alteração de determinadas leis que vão aos poucos acompanhando as leis da natureza. As leis humanas, como nós vimos, elas são mutáveis.
Elas mudam de governo para governo, de pessoas para pessoas, e mesmo as leis humanas a gente sabe, tem um grupo, uma turma que cumpre, tem outros que preferem viver à margem da lei, né? Boa noite, da Maria Geralda. Então, com relação à legislação humana, nós temos esses aspectos, mas que a gente possa e consiga cada vez mais nos aproximarmos do cumprimento das leis naturais e divinas, né? Agora, sobre a lei de conservação que nós vamos iniciar hoje, a gente vai ver algumas informações, alguns detalhes. Primeiro, sobre o instinto de conservação. É lógico que, vamos repetir, nós já tivemos a oportunidade de aprofundarmos um pouco mais nesta questão relacionada ao instinto, quando nós estudamos a sua diferença com a inteligência lá na Gênesis, salvo engano, no capítulo 3º, a gente viu sobre instinto e inteligência. Então, a gente vai ver algumas perguntas de Kardec e como que a gente pode identificar e trazer para este estudo da lei de conservação algumas informações relacionadas a esse instinto. Instinto exatamente como algo que nós já trazemos, que automatizamos justamente por conta do decurso do tempo ou também por ser um instinto, este germe do sentimento que conduz todas as criaturas, sobretudo dos reinos inferiores, ao patamar de seres já preparados ou se preparando para a racionalidade. Nós vamos ver também algumas questões sobre os meios de conservação. Como é que a espiritualidade, ou melhor, como é que a natureza nos concedeu os meios de conservação e como que nós vamos conjugá-lo, sobretudo com as nossas necessidades. Depois, na sequência, Kardec vai trazer um título sobre os gozos dos bens terrenos, justamente onde nós falamos que nos encontramos em dificuldades. Por quê? Porque nós buscamos muito mais estes prazeres que os bens materiais são capazes de nos proporcionar do que os bens espirituais, que são duradouros, que são imortais, podemos assim dizer. Vamos falar do necessário e o supérfluo. O que é necessário para nós? O que é necessário para essa nossa trajetória, vamos assim dizer, para a gente colocar na nossa mala de viagem, para nós carregarmos para todos os lugares onde nós formos. A gente vai falar sobre isso. Também sobre as privações voluntárias. Por quê, gente? Porque privações voluntárias, assim como as mortificações, que são temas correlatos. Porque muitas das vezes nós vamos ver, e isso era muito comum na Idade Média, as religiões nos ensinando, de alguma forma, a impor algum tipo de sacrifício, ou de sofrimento, ou até mesmo de dor ao corpo físico, a fim de depurarmos o espírito, vamos assim dizer. Depurarmos o espírito. Mas a gente vai, lógico, deixar tudo isso para o seu respectivo momento e a gente vai caminhando aqui com Kardec, pergunta por pergunta, nestes tópicos. E o primeiro deles, como vocês ouviram, é o instinto de conservação. Como eu disse, o que é instinto? Questões 702 e 703. Gente, o instinto, como nós falávamos, olá Cidinha, boa noite, é aquilo que nós, de alguma forma, podemos dizer que nós já automatizamos em nós e que nós não precisamos mais. E quando eu falo nós, já abrindo um parênteses, eu estou falando nós a título de espíritos imortais, ou princípios inteligentes criados por Deus e que passou pelos mais diversos reinos da natureza, justamente trazendo, desenvolvendo os instintos necessários para que ele chegasse aqui hoje, se preparasse para dominar ou, de alguma forma, utilizar a sua inteligência e o seu livre-arbítrio para controlar a sua própria vida. Então, os instintos, eles estão presentes em todos os reinos inferiores da natureza, assim como também estão presentes em nós, que possuímos ainda a matéria como um ponto primordial
sobretudo para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, para o nosso aperfeiçoamento. Com certeza deixaremos de ter instintos quando nós chegarmos ao patamar, podemos assim dizer, a um patamar crístico, onde nós teremos o domínio completo de tudo aquilo que existe, sobretudo de todas estas coisas que são praticamente automáticas. É aquele episódio do Cristo, quando volta para hemorroíça e diz: opa, alguém me tocou, eu percebi sair de mim uma virtude, ou sair de mim um poder. Sabe, aquela capacidade que nós vamos desenvolver de ter o domínio e o controle completo de cada uma das células que fazem parte ou que formam o nosso corpo, de ter este contato, de ter essa relação, de inspirá-la e de mostrar a ela como que ela deve agir, qual é o seu papel, qual é a sua função dentro de toda essa estrutura. Até nós sairmos desse ponto e atingirmos um ponto crístico, nós vamos ainda utilizarmos dos instintos. Enquanto nós dependemos de um corpo físico, nós vamos precisar e nós vamos estar aí caminhando junto com os instintos. Então, o instinto é isso. E como o próprio Kardec pergunta para a espiritualidade, Dona Rosalie, boa noite, seja bem-vinda. Ele já pergunta assim, se é da natureza um instinto de conservação. Veja, ele não começa falando ou tratando de uma lei de conservação, ele fala do instinto de conservação. Por quê? Porque isso a gente percebe é algo inerente em todos os seres vivos. Absolutamente todos os seres vivos. Valdileia, muito boa noite, seja bem-vinda. Flávio Gava, muito boa noite também, meu amigo, seja bem-vindo. Inclusive, gente, nas plantas. Vocês já perceberam que tem algumas plantas que você vai tentar se aproximar, parece que elas dão uma encolhida. É o instinto de conservação nas plantas. Então, é um instinto ou inerente a todos os seres orgânicos e podemos dizer também inorgânicos. Não vamos aprofundar, como eu disse, a gente já teve a oportunidade de estudarmos isso em outro momento. Mas é só para identificar, na pergunta de Kardec ele não fala de lei, porque lei é algo que precisa ser cumprido, que precisa ser compreendido, mas aqui ele já fala de instinto. E esse instinto é da própria natureza? Olha a pergunta dele. Olá, Natália, boa noite, seja bem-vinda. Ah, Marinha colocando uma frase que ela ouviu, né? O nosso cérebro é a última fera indomável do universo. Sim, nós podemos até dizer, né? Eu também particularmente não lembro de ter ouvido essa frase, Marinha, mas é justamente isso. Por quê? Porque tudo hoje parte do nosso cérebro, todo o comando parte do nosso cérebro. Quando a gente fala que o nosso cérebro é essa usina que vai buscar na matéria-prima chamada emoções, ele busca nas emoções uma energia que ele vai utilizar, que ele vai transformar para distribuir por todo o corpo, assim como nós pegamos vários alimentos que serão processados pelo nosso próprio organismo, pelo nosso corpo, para se transformar em energias. Então, nós temos, e aí tá, só abrindo um parênteses, para exatamente falar aqui com vocês, algo que a ciência de hoje já estuda, né? Não é de hoje, já tem um certo tempo, mas a existência de pelo menos dois cérebros, né? Nós temos o primeiro e o segundo cérebro. O primeiro cérebro, que é onde estão a maioria dos neurônios, está exatamente na nossa cabeça. E nós temos um segundo cérebro justamente na região ali do nosso estômago, do nosso intestino, onde também tem uma grande quantidade de neurônios que ajudam a controlar. Então, estes são os principais órgãos, ou melhor, são os principais agentes de transformação e de condução do nosso próprio organismo. Então, são os dois cérebros, né? Para a gente ser um pouquinho mais sucinto. Quem sabe numa outra oportunidade a gente conversa mais e melhor sobre tudo isso, né? Olá, Cris Queiroz, boa noite, seja bem-vinda. Também
deixar aqui o nosso boa noite. Ela também pediu as nossas orações, a Rosilene, o Osmani e o Diego, que vão nos acompanhar em outro horário por conta das atividades profissionais. Então, boa noite para todos vocês. Então, quando Kardec lança esse questionamento exatamente sobre o instinto de conservação, a espiritualidade já responde: olha, Kardec, sem dúvida, é claro que é da própria natureza. Todos os seres vivos possuem, principalmente partindo do princípio de que nós não criamos vida. Não. Quem cria vida é apenas então somente a inteligência suprema. Só Deus cria princípios inteligentes. Só Deus. E como nós não podemos criar algo inato em nós, vai dizer: opa, conserve, porque você não é capaz de criar. Conserve isto. E de uma certa forma podemos dizer que Deus já colocou isso na criatura. Falou: olha, criatura, você não pode criar, só eu crio. Então, conserve aquilo que eu estou te dando, que é a própria vida. Certo? Então, o que a espiritualidade só complementa a resposta? Ele vai dizer que em alguns seres, esse instinto de conservação é algo automático, maquinal, enquanto em outros ele já é raciocinado. Ele já depende de um exercício da própria inteligência, ainda que uma inteligência rudimentar, mas todos possuem os seus instintos, e em especial o instinto de conservação, porque ele sabe que é um princípio inteligente e que, como princípio inteligente, ele não cria vida em hipótese nenhuma. Então ele não é capaz de se recriar se porventura ele deixar de existir. Aí, nada mais natural do que conservar-se, tá? Inclusive, gente, até mesmo com relação aos suicidas. A gente já viu aqui, não vou nem me alongar muito, mas os suicidas, eles não querem morrer. Eles só não aguentam e não estão suportando os sofrimentos que a vida, de alguma forma, lhes apresenta. E eles sabem, no fundo, que eles só estão fugindo de determinadas situações porque a morte mesmo não existe. Não é sem razão que muitos acabam se arrependendo do ato. Mas deixemos isso para outro momento. Na sequência, ainda sobre o instinto de conservação, questão 703, Kardec pergunta por que Deus concedeu a todos esses seres vivos esse instinto de conservação. Por quê? E aí, eu vou dizer para vocês que nós vamos estudar mais adiante a lei de liberdade. E lá, se eu esquecer, vocês me lembrem, tá? Na lei de liberdade, gente, se é uma das coisas que nós não temos, é justamente este tipo de liberdade. A partir do momento que nós somos criados, acabou. Não tem jeito de você se matar, não tem jeito de você deixar de existir. Então, nós podemos até dizer que a lei de liberdade, ela não é absoluta. Não é absoluta. Se assim o fosse, nós não teríamos esse instinto de conservação como algo natural ou da própria natureza. Mas voltando aqui à pergunta, Kardec quer saber por que Deus colocou isso em todos os seres vivos. Gente, simplesmente porque Deus é inteligência suprema. E como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, não tem como nós queremos questionar a inteligência suprema, nós que somos inteligências ainda tão rudimentares, tão atrasadas. Nós não temos como questionar porque nós não temos sequer argumentos contrários. E talvez muitos de nós não teremos nem argumentos favoráveis.
Nós temos aquilo que os Espíritos nos ensinam. Mas nós não temos argumentos contrários para dizer que Deus agiu incorretamente quando ele falou: opa, você tem dentro de si um instinto de conservação. Gente, ele nos criou e criou para a gente não contrariar absolutamente nada, e muito menos a nossa própria criação. Mas tenha certeza, a gente vai também ver na lei de liberdade, uma das fatalidades que existe é que todos estão destinados à felicidade. Então, acabou. Por mais que a criatura queira contestar Deus, não, eu te criei para a felicidade, você pode ter certeza disso. Eu não te criei para o sofrimento, eu não te criei para a dor. Não, eu te criei para a felicidade e você vai ser feliz. Essa é uma fatalidade, então vocês fiquem tranquilos com relação a isso. Mas a espiritualidade vai além. Eles vão dizer o seguinte: porque todos nós, quando fomos criados por Deus, nós fomos criados com objetivos, com finalidades. Existem desígnios da providência divina que cada um de nós temos que cumprir. Ah, mas quem sou eu neste universo? Eu sou uma gota d'água. Ah, você pode ser uma gota d'água no oceano. Mas imaginem se todas as gotas d'água resolvessem abandonar o oceano. Existiria oceano? Então, cada gota d'água que ali está, ela é importante. Então, a espiritualidade vai falar aqui para Kardec: olha, todos vocês são importantes e têm um papel a cumprir neste universo. Por isso que Deus deu a todos vocês a necessidade de vocês viverem, de se manterem vivos. E é claro, esta vivência, mesmo sendo criados simples e ignorantes, tende a nos conduzir a uma felicidade, a um aperfeiçoamento. Então, muitas das vezes, sem perceber, a gente vai cumprir com essas nossas finalidades e vamos atingir esses objetivos. Então, fiquem tranquilos, não questionem, tenham a certeza que se Deus nos deu este instinto de conservação, é porque Ele precisa de nós vivos. E nós vivos estamos contribuindo, repito, muitas das vezes sem saber, mas estamos contribuindo para um perfeito equilíbrio do universo. Mas mesmo aqueles espíritos que estão apenas e tão somente visando o mal, eu posso dizer com muita tranquilidade, sim, mesmo aqueles espíritos que visam apenas e tão somente o mal. Por quê? Porque o mal, ele não tem existência real. Tudo aquilo que a gente enxerga como mal, nada mais é do que uma oportunidade que outros acabam tendo de se reconectarem com a lei divina. O mal, muitas das vezes experimentado pelos seres, é uma forma de reparação do seu passado, uma forma de apreensão de conhecimentos e informações. Então, todos cumprem desígnios instintivamente aqui, como seres vivos, como princípios inteligentes. Absolutamente todos cumprem. Edson, uma pedra que está lá. Tenha certeza, existe uma finalidade para aquela pedra que está ali naquele local. Repito, uma gota no oceano. Sem essa gota, com certeza, no oceano não existiria. Então, a gente tem que ter essa noção. Por isso que Deus nos concedeu. Seguindo, gente, na questão 704, Kardec já muda o assunto, né? Ele já vai falar dos meios de conservação. Tá, Deus concedeu a todos esse instinto. Eu preciso viver. Se eu preciso viver, quais são os meios que eu tenho justamente para me manter vivo? E aí, se me permitam, nós estamos aqui de preferência ampliando, né, os nossos conceitos.
Mas a gente vai perceber que muitos dos questionamentos do codificador estão muito ligados à própria vida corporal. Tá? Muitas dessas perguntas a gente está apenas ampliando, ok? Vamos lá. Kardec chega e pergunta, olha, peraí, você acabou de dizer que todos nós temos algo a cumprir, temos obrigações, nós somos importantes para o universo. Se nós somos importantes para o universo e nós temos essa necessidade de viver, eu posso então dizer que Deus deu para todos e em todos os tempos os meios de conseguir esta sobrevivência ou de conseguir este viver? Ora, mas é claro que sim. É claro que sim. Se Deus falou, olha, vocês têm que viver, Ele tinha que dar para vocês todos os meios para vocês conseguirem. O detalhe é que muitas das vezes nós, quem não encontramos estes meios. Gente, muitas das vezes, diante de determinadas calamidades, a gente se sente um pouco fragilizado. Será que Deus, então, naquele momento, nos privou dessa conservação? Não, Ele não nos privou da conservação. Mas tenha certeza que há uma necessidade ali para o nosso aperfeiçoamento. Mas, se nós estamos passando justamente por essas calamidades, é porque nós ainda não descobrimos o remédio para nos livrarmos delas. E aí vem o homem com a sua inteligência justamente para trabalhar no sentido de, com o seu conhecimento e mais tudo aquilo que Deus concedeu através da própria natureza, extrair daí os recursos para se manter vivo. Exemplo clássico, atual, é a própria pandemia do coronavírus. Ou vocês acham que o coronavírus deixou de existir? Ou vocês acham que o tal do Covid acabou, sumiu, desapareceu? Não, gente. Nós temos ainda pessoas, nós temos ainda casos. O detalhe é que agora nós descobrimos um meio de combater, ou pelo menos de minimizar, e em muitos praticamente salvar a vida. A vacina é só um exemplo disso aqui que a espiritualidade nos fala. Se não houvesse, ou se Deus não concedesse ao ser humano, à criatura, os meios de se conservar, se, por exemplo, não fosse um momento adequado para a vacina, se houvesse a necessidade, talvez muitos ainda morreriam. Mas chegou o momento, Deus deu ao homem, só não desenvolveu isso antes porque ele não estava preparado, porque ele não compreendia. E aí nós vamos ver no decorrer deste capítulo que nós nos preocupamos ou nos ocupamos muito mais com aquilo que é desnecessário, com o supérfluo, do que é efetivamente necessário. Porque se a gente se ocupasse exclusivamente daquilo que é necessário, talvez nós não estaríamos passando por essas dificuldades, talvez nós não estaríamos enfrentando tantas calamidades. Então, resposta da espiritualidade: sim, Deus deu à criatura todos os meios para ele conservar. Nós temos determinados animais. Por que os animais são providos de algumas faculdades ou de algumas, entre aspas, ferramentas para se proteger, para se conservar? É exatamente por isso. No seu ataque ou no seu contra-ataque ou na sua forma de... ele se defende, ele se mantém, assim como nós seres humanos. E principalmente no que diz respeito ao nosso planeta. Por quê, gente? Porque tudo o que nós precisamos, nós retiramos do planeta, nós retiramos do solo. Olá, Ana Cristina, boa noite, seja bem-vinda. Nós retiramos do solo.
Por isso, uma frase fantástica, né, Marlene? Boa noite, seja bem-vinda. Uma frase fantástica que a gente aprende lá nos bancos escolares e que é, assim, posso dizer que uma das mais puras verdades que nós aprendemos. Na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Tudo aquilo que nós precisamos, e aliás é a pergunta seguinte, a gente já vai introduzindo, tudo aquilo que nós precisamos, o nosso planeta nos dá, o nosso solo nos dá. Ou vocês acham que a vacina, por exemplo, nós tivemos que sair e pegar lá em outro planeta alguma matéria-prima, alguma coisa para trazer para produzir a vacina? Não. Nós pegamos aqui mesmo. Então, a espiritualidade vai nessa questão, já antecipando também a outra, porque Kardec emenda, né, uma pergunta na outra, ele vai dizer, o detalhe é justamente que nós não enxergamos apenas o necessário. A gente enxerga talvez até mais o supérfluo. E aí nós deixamos o necessário, ou desprezamos o necessário. E aí automaticamente, quando a gente despreza o necessário, dá mais vazão às nossas paixões e aos nossos prazeres, em algum momento nós seremos chamados à razão exatamente para ver, opa, este caminho está errado. Retorna para o centro, retorna para o equilíbrio, retorne para o cumprimento das leis. É mais ou menos isso que acontece com a gente. Eu vou parar por aqui exatamente por causa do momento, não dá nem para a gente, né, iniciar a questão 705, até mesmo porque essa questão 705 ela é um pouquinho mais longa e a gente vai conversar mais sobre ela. Mas também dentro deste mesmo sentido, tá? Desses meios de conservação e principalmente da necessidade de nós, criaturas humanas, começarmos a avaliar, né, a importância que nós damos aos bens materiais e principalmente aquilo que nos é necessário daquilo que é supérfluo. A gente precisa aprender a diferenciar muito bem isso, ok? Mas no nosso próximo encontro a gente fala sobre esse tópico. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês pelo carinho, pela participação e até o nosso próximo encontro. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui firmes e fortes, dando sequência a estas reflexões. Muita paz e até o próximo encontro.